Queridos irmãos, na nossa lição de número 9, veja aí o tema, o avivamento pentecostal no Brasil, continuando, tópico de número 1, o movimento de Atos se repete no Brasil. Pentecostes entre os salvos. Os salvos são aqueles que já recebem a Jesus e já têm, depois que crê, o Espírito Santo. Isto é instantâneo, isto é automático. O Espírito de Deus já fica com um crente quando ele se converte, quando ele se arrepende. Este é o chamado batismo no corpo da morte do Senhor. Muitos deles até mesmo não passam pelo batismo nas águas e nem são batizados com o Espírito Santo. Por quê? Porque eles, às vezes, como o ladrão da cruz, eles morrem antes de receber a promessa. Com isso a gente percebe que quem crê e for batizado será salvo, é porque o batismo que Jesus fala e que Paulo também ensinou, preste atenção, o batismo na sua morte, Romanos capítulo 6. Todos quando foste batizados, fomos batizados na sua morte. Creu em Cristo, morreu para o mundo, batizado na sua morte. Amém? Que é mergulhado no corpo da morte de Cristo. Como ele está na cruz do Calvário, nós estamos nele, para que quando ao ser sepultado também ressuscitaremos com ele. Então o Pentecoste, ele é para os salvos. Católicos religiosos só podem receber o Espírito Santo quando eles se convertem ao Cristo crucificado, que morreu e ressuscitou, o único meio de salvação entre Deus e os homens. Não há outro, não há intermediários além daquilo que já foi posto. Preste atenção. Em Atos 19, versículo 2, há uma pergunta do apóstolo Paulo aos discípulos em Éfeso. Preste atenção. Os discípulos em Éfeso, eles já tinham crido no Senhor Jesus Cristo, embora havia sido batizado com o batismo de João. Então, como um grupo foi para um lado e só conhecia o batismo de João, eles ainda continuavam batizando para arrependimento, como João também batizou para arrependimento. Então, a autorização ainda era no nome de João. Por isso que Paulo perguntou, em que batismo sois batizados? Eles falaram, no batismo de João. Aí Paulo diz, recebeste o Espírito Santo quando creste? Ou seja, vocês creram e depois vocês foram batizados com o Espírito Santo? É isto, a palavra receber refere-se ao batismo de Atos 2. Por quê? Porque quando crê qualquer pessoa em Cristo, automaticamente ele já é imergido no corpo de Cristo e já é salvo. Ele não é batizado ainda nas águas e nem é batizado ainda no Espírito Santo. E ainda nós não estamos falando do batismo com fogo, que aqui a nossa lição fala somente de salvos e batizados com o Espírito Santo. Recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? Isto é, depois que vocês creram, vocês foram batizados, vocês receberam o dom do Espírito Santo, com evidências de falar em línguas. Tendo crido, recebeste o Espírito Santo? Recebeste já o Espírito Santo depois que creste? Não se pode receber o Espírito Santo quem é mundano, ou quem é do mundo, ou quem jaz no maligno. As línguas estranhas produzidas por este mundo, por Satanás e pelos demônios, são imitações baratas, como aqueles magos fizeram no tempo de Moisés. Lembra da serpente? Diante de Faraó, e os magos vieram e fizeram o mesmo. Nós estamos dizendo que existe um genuíno, um verdadeiro, que não pode ser falsificado, que é o divino. Tem as imitações, mas genuíno e verdadeiro só há um. Então veja que o Espírito Santo eles ainda não conheciam. Agora imagine a doutrina. Nós temos que ver, meus irmãos, que a igreja estava começando. É diferente de hoje, que as igrejas já têm nas suas mãos o Novo Testamento. Mateus a Apocalipse. Com todo o ensinamento, com toda a base, com todo o poder, com todo o dunamis, com todo o poder do Espírito de Deus. É diferente hoje. As pessoas não podem mais ter uma nova revelação.
Porque no tempo dos apóstolos, cada um recebeu do Senhor e foram escritos. João escreveu seus evangelhos, escreveu Apocalipse, Pedro escreveu seu evangelho, as suas cartas, melhor. E assim nós temos hoje nosso compêndio doutrinário da nossa Assembleia de Deus, que é a Bíblia, a Santa Palavra de Deus, Mateus a Apocalipse. Então, conforme o nosso estatutos, nós temos a única como forma de regra de fé e de prática, a Santa Palavra de Deus. A Bíblia, inerrante, infalível, palavra que sai da boca de Deus, que alimenta a todos nós. Veja aí, no contexto do texto de Atos 19, versículo 1 ao 7, nós estamos lendo o tópico de número 1, ligado à lição bíblica em classe. Os discípulos de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ok? Presta atenção. Todas as pessoas que eram batizadas naquele tempo, que ainda não conheciam a autorização de Jesus, porque a autorização de João termina com a morte de Cristo na cruz. Isso é importante, meus irmãos. Porque a autorização de Moisés, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 e 2, que falam que estes foram batizados em Moisés, no Antigo Testamento, até João, foram batizados em Moisés. Então, o autorizador Moisés. Agora, com João, não era mais autorizados em Moisés, porque com a vinda de João Batista, todos eram batizados com o batismo de João. Levava o nome de João. E agora, depois, com a morte de Cristo, leva-se o nome daquele que autorizou o batismo, o mesmo, das águas. O batismo em nome do Senhor. É a autorização. Então, a autorização de João, ele para na morte de Cristo. E continua com a autorização de Cristo. Porque não seria razoável João batizar e o povo dizendo, o batismo é de Moisés, é em Moisés. Como se é em Moisés, se é João que está batizando? E com a morte de Cristo, perde a autoridade de João. Ou seja, o nome de João dá lugar ao nome de Cristo. E agora a igreja recebe a autoridade do nome de Cristo e, segundo Mateus, capítulo 28, versículo 18, versos 19 e 20, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja a fórmula batismal. Então os discípulos de Éfeso eram batizados em nome do Senhor Jesus. Veja que aqui não é dito mais que eles eram batizados em João. Embora Paulo perguntasse em que foste batizado, eles ainda não tinham conhecimento ainda da revelação progressiva de que agora o batismo era feito em nome do Senhor Jesus. Mas eles ainda continuavam batizando ainda no nome de João. É como a doutrina da Trindade. As pessoas só creem no Pai. Mesmo que o Espírito Santo esteja no Antigo e no Novo Testamento, eles só acreditam no Pai. Mesmo que Jesus sendo enviado pelo Pai como Filho encarnado, ele sendo a imagem expressa de Deus, eles só creem no Pai. Mas Jesus falou do Pai, o Pai falou de Jesus, Jesus falou do Espírito, o Espírito falou de Jesus, e o Pai falou do Espírito, o Espírito falou do Pai. Então, é uma revelação bíblica, que no Antigo Testamento estava assim, ofuscada, porque ainda não havia uma revelação plena, quando foi derramado o Espírito Santo na igreja, e a igreja agora tem todo o conselho de Deus. Isto já tinha, eles já a fé salvífica, antes mesmo de ser batizado nas águas. Essa história de lhe convidar sem crer ao batismo nas águas é furada. Venha para ser batizado, batismo pelos mortos, batismo dos mortos. Como muitos hoje religiosos pregam o batismo nas águas, para as pessoas virem a sua igreja sem crer em Cristo. Não pode se batizar nas águas se primeiro não se arrepender. O batismo nas águas é para aqueles que são crentes. Você não pode ir direto para exatamente a segunda peça, que é o altar de bronze, melhor, a bacia de bronze, a pia de cobre, onde se tem o lavatório, onde os sacerdotes se lavam, é melhor dizendo nos dias atuais o batismo. Você não pode ir direto para o batismo sem passar pela cruz, sem passar pelo altar de holocausto, sem passar pela morte de Cristo. Você tem que morrer primeiro para poder ser sepultado. As águas representam a sepultura. Como sepultar alguém que é vivo?
morre primeiro no altar de holocausto, na cruz de Cristo, depois passa pela bacia, depois vai para o pão, vai para o candeeiro, vai para o altar. Em seguida foram batizados com o Espírito Santo, por imposições de mão. A imposição de mão é uma doutrina bíblica. Mas isso não significa que o batismo com o Espírito Santo só é autorizado com imposição de mãos. O que eu quero dizer com isso é que ninguém pode negar e tirar a doutrina da imposição de mãos. Chamar os irmãos para receber a imposição de mãos. E nem pode dogmatizar que só por imposição de mãos que recebe o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo pode ser dado liberalmente a todos que creem. Mas também não se pode negar a parte doutrinária daquilo que está posto na Bíblia para todo aquele que crê. A plenitude do Espírito Santo. Há duas experiências distintas no livro de Atos dos Apóstolos. A primeira experiência é a salvação. Creu, Espírito Santo em você. Quando o Espírito Santo em você, quando você crê, ele já pode trazer línguas estranhas. Que é como sinal. Amém? Então, meus irmãos, quando houver o batismo com o Espírito Santo, há um sinal. E o sinal é audível, porque passa pelo corpo. Porque o Espírito Santo, ele entra, fica no espírito humano, do lado de uma casinha chamada alma. E quando ele tem liberdade, ele enche a alma. Embora a alma não fique possessa, porque o Espírito Santo não habita na alma, mas no espírito humano, que tira a possessão do lugar aonde só a alma pode estar, e o Espírito Santo fica de uma casa ao lado, ensinando a alma a se converter, a andar nos caminhos de Deus, até que a alma se renda e deixe fluir pelo seu corpo, como se fosse um filtro, abrindo a torneira e descendo água. Isto significa a boca aberta e glorificando a Deus, exaltando o Senhor. Isto mostra que quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós abrimos a boca e jorra água. E ao abrir a boca e jorrar estas águas, representa a manifestação como sinal e pode também vir como variedade de língua, como acontece agora na leitura bíblica em classe, de Atos 19, 1 ao 7. Que eles falavam em línguas e também profetizaram. Eles tiveram o sinal e também tiveram mais dois dons que culminavam no terceiro. Os dois dons seriam a variedade de línguas e também a interpretação desta variedade de língua, que resultava na profecia. A profecia é o resultado de dois dons. Veja aí, há duas experiências na plenitude do Espírito Santo. A primeira é a salvação. Alguém pode estar salvo e ainda não ser batizado com o Espírito Santo. Alguém pode estar salvo e ainda não ser batizado nas águas. Mas não pode estar salvo sem estar no corpo de Cristo, porque quando a pessoa está salvo, automaticamente ela já está no corpo da morte de Cristo, que está em Romanos 6. Amém? É interessante estas distinções. Quando Jesus falou sobre ensinando as nações, batizando em nome do Pai, olha aí o batismo do Pai. Em nome do Filho, olha aí o batismo do Filho. Em nome do Espírito Santo, olha aí o batismo do Espírito Santo. É um batismo para os três. Então cada um tem o seu batismo. O Pai é no fogo, o Filho é no corpo, que é através das águas. E o Espírito Santo é com o Espírito Santo manifestado através da audição, que a gente ouve pela boca do falante. Então veja a interessante palavra de Deus em Atos 19. Primeiro os discípulos foram batizados em águas. Presta atenção, depois que eles creram. Depois receberam o Espírito Santo com imposição de mãos. E nós já estamos falando desses de Éfeso, de acordo com a leitura bíblica em classe. Eles já eram salvos, eram batizados nas águas. Então quer dizer que os tradicionais são salvos? São salvos.
mesmo que sejam batizados somente nas águas, são salvos. Agora, não se pode atribuir aquilo que está registrado na Bíblia a coisas estranhas, como os fariseus acusavam Jesus. Aí entra no outro campo da heresia e até mesmo no campo de exatamente atribuir blasfêmias. Devemos ter muito cuidado sobre isto. Vejam, o recebimento teve evidência física através de línguas e profetizavam. Para nós concluirmos, diz o seguinte: é tão distinto. Nós vamos mostrar dois textos aqui no nosso quadro de lousa. Veja aí a distinção da salvação, que pode ser identificada fisicamente por meio de línguas como confirmação do dom de Deus. Foi o que aconteceu com os discípulos em Éfeso. Irmãos, vou colocar dois textos aqui para nós iniciarmos a nossa aula extra, que está no Zap. Nós vamos fazer ainda, ok? Enviar para todos vocês. Presta atenção. Veja aqui, ó. Primeiro texto, Atos 8:16, 2 batismos. Quando a gente se trata aqui dos 2 batismos, é o das águas e o do Espírito Santo, com o Espírito Santo. E aqui também, veja aí, Atos 10, versículo 47. Então nós vamos ver essas duas partes e depois fazer uma nova aula de continuação, ok? Voltando para cá. A prova de que batismo nas águas não é batismo com o Espírito Santo. Preste atenção. Vamos lá? Atos capítulo 8, versículo 16. Até então, sobre nenhum deles havia descido o Espírito Santo. Preste atenção. Nenhum deles que foram salvos em Cristo, creu em Cristo. Nenhum deles havia descido o Espírito Santo. Leia Atos 8:16. Tem que ler o texto. Ok? Quando fala nenhum deles havia descido, quando fala descido, caiu, foram cheios, aqui é o batismo com o Espírito Santo de Atos 2, que tem evidência de falar em línguas como sinal. Então veja, presta atenção aqui, irmãos. Mas somente, esses que não foram batizados com o Espírito Santo, eles eram batizados em nome do Senhor, quer dizer, nas águas. Batizados em nome do Senhor, coloca assim, águas. Descido, batismo com o Espírito Santo. Mais uma vez, Atos 8:16, até então sobre nenhum deles, quer dizer que eles ainda não eram batizados com o Espírito Santo, porque não havia descido. Lembra de Atos 2? Desceu, é a mesma expressão, caiu. Está também a expressão caiu também em Atos. Então veja, desceu, caiu. Mas somente eram batizados em nome do Senhor. Que esse batismo em nome do Senhor foi começado por João. Mas depois a nomenclatura não termina porque Cristo é quem autoriza quando ele vai para o céu, depois da morte. Amém? Isso aí é importante. Nós temos aqui que no começo da igreja as pessoas acreditavam, criam no coração e imediatamente eles eram batizados nas águas. Não tem essa questão como hoje, como podemos até dizer, um modismo. As pessoas esperam 6 meses, outras esperam 1 ano, ou até mesmo são ensinadas, você não está preparado. Se a pessoa creu em Cristo e veja de todo o coração, a pessoa confessa, e a pessoa determina 6 meses para ela ser batizada nas águas, se no Novo Testamento nós temos o batismo imediato, creu, onde é que tem águas? O que impede? Veja o texto, irmão, nós vamos colocar aqui o texto, viu? Olha aí. Presta atenção, Atos 10 e 47. Estes também receberam o Espírito Santo como nós. Receberam. Alguém, porventura, poderia recusar as águas? Quer dizer que eles foram batizados com o Espírito Santo. Veja aí Atos 10.
Atos 10, verso 47. Então, esse que foram batizados com o Espírito Santo poderia recusar as águas? Então, era como se quase automático, irmão. A pessoa acreditava em Cristo, ela poderia receber o batismo nas águas na mesma hora. Mas também, presta atenção, o batismo com o Espírito Santo poderia também receber na mesma hora. Então, era tudo quase automático. Creio em Cristo, pode ser batizado com o Espírito Santo na hora. E também na mesma hora, batizado nas águas. Isto era de forma imediata. Interessante, viu? Isso é importante. Aqui não tem o modismo de 6 meses, 1 ano, irmão. Daqui 1 ano é o batismo nas águas. É todo ano a igreja batiza os crentes nas águas. Aqui não tem modismo, não. Aqui é imediato. Porque as conversões eram exatamente genuínas. Olha, nasceu de novo, não pode proibir as águas, meus irmãos. Nasceu de novo, o Espírito Santo aqui no seu espírito humano, não pode proibir as águas. Não pode. Você quer continuar assistindo esta aula? Nós vamos dar sequência. E entre aqui no nosso zap. Ó, o nosso zap pessoal, 85991 28 12 60. Ok? É também o nosso Pix. Pode contribuir com qualquer valor. Vocês vão assistir a continuação desta aula e de todas as aulas que nós já fizemos desse trimestre até a última. Nós vamos enviar aí para o seu zap. Amém? Deus abençoe em Cristo Jesus. Fica na paz e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém. Não esqueça de compartilhar este vídeo, apertando o like e também faça um comentário dando glória a Deus. Amém.